O risco de uma guerra entre Rússia e Ucrânia nunca esteve tão alto quanto está nesse momento. Se liga no Giro Semanal. Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo do Giro Semanal. Eu sou o professor Lucas Lopes e estamos aí para falar de algumas notícias importantes que aconteceram nessa semana aí no mundo. Primeira delas, né, eu nunca estive tão, digamos assim, apreensivo, com uma expectativa tão alta que de fato tenha o conflito quanto está tendo agora. De fato, eu agora estou com um achismo aí grande de que de fato pode ter uma entrada da Rússia em terras ucranianas. Se vai dar certo, se não vai, se é inteligente, se não é isso, para isso que eu vim falar aqui. Só vim para te trazer a informação. E a informação é baseada nisso aqui. Joe Biden, numa entrevista, disse que os cidadãos norte-americanos devem sair agora. Sair da onde? Sair do território ucraniano. Olha, não é uma situação muito fácil, não. É uma situação de fato muito tensa, onde você está vendo aí um receio, né, e uma sinalização dos Estados Unidos que de fato pode ter alguma coisa mais grave para acontecer ali. Isso é baseado em que você teve exercícios militares, né, em Belarus ali, que já não é novidade, já está sendo cada vez mais recorrente. Assim, as imagens são bem grandes, bem fortes em relação à quantidade de tiros e de lançamento assim, de mísseis em relação a treinamento e tal. Mas ó, a Ucrânia tá dizendo inclusive que isso é como se fosse uma pressão psicológica, né? Eles estão querendo assustar a gente e tal. E na boa, estão assustando. Estão assustando, porque a Ucrânia não tem condições de segurar essa onda, pelo menos não por enquanto, né? Os Estados Unidos mandaram esses mísseis, inclusive esses mísseis aqui são antitanque, né? Mas não é uma situação fácil para a Ucrânia não, tendo em vista que ela não fazendo parte da OTAN, ela basicamente não terá ajuda militar propriamente dita assim, na prática, dos países da OTAN. Então, é uma situação muito complicada. E no primeiro dia que o primeiro míssil voar, assim, sai de baixo porque o bicho pode pegar de verdade. Nesse meio tempo, você tem alguns grupos ali, principalmente ligados a 4 grandes lideranças, que é Joe Biden nos Estados Unidos, beleza? Boris Johnson na Inglaterra, Olaf Scholz na Alemanha e Macron, né, na França, que estão basicamente tentando se organizar para fazer algum tipo de retaliação à Rússia. Só que a retaliação, desculpa, é ridículo, ridículo. Ai, vamos fazer sanções. Ai, olha, não vamos comprar mais o gasoduto não vamos comprar mais o gás natural da Rússia. Não dá certo. Por que não dá certo? Porque tu vai trazer gás da onde para a Europa? Estados Unidos se prontificou a levar gás natural do território dele para a Europa. Dos Estados Unidos para a Europa, eu preciso deixar o gás em formato liquefeito, né? E transformar o gás em líquido, botar ele em navio, levar ele para a Europa, transformar de novo em gás e consumir. Isso não funciona, a conta não fecha. Você não vai conseguir fazer sanções à Rússia. A Rússia está cagando para as sanções que vocês vão fazer. Então vamos bloquear todos os bens de Vladimir Putin nos Estados Unidos. Ele está cagando para vocês. Então assim, eu não vejo esse posicionamento dos Estados Unidos junto com França, Alemanha, Inglaterra de fazer sanções, uma coisa, né? Nossa, que vai resolver, que vai resolver. Então, assim, estamos com muita, assim, eu pelo menos estou bem apreensivo sobre, né, o futuro, e a Ucrânia, não sei se ela está muito satisfeita não. Não sei se a Ucrânia está muito felizinha com esse negócio aí não. Agora, Bolsonaro vai visitar a Rússia, tá? Aí isso já tinha comentado aqui com vocês que o Bolsonaro ia visitar a Rússia e de fato ele vai. Inclusive, não acho uma boa ideia. Ai, mas a viagem tá marcada desde 2021. Não interessa. Você está exatamente no momento, né? Quase tendo uma crise mundial, uma guerra entre dois países que pode dar um problema muito grande. Deixa eu ir lá visitar. Vou visitar qual parte? Vou visitar a parte, né, da Rússia
que tem como principal aliada a China e a Venezuela, se você for falar né, de América do Sul. O que esse cidadão tá indo fazer lá? Isso não faz nenhum sentido, cara. Não faz nenhum sentido o presidente do Brasil querer se associar a sua imagem com a imagem de Vladimir Putin momentos antes de invasão à Ucrânia. Porra, me desculpa, não faz nenhum sentido, né? Tem nada a ver uma questão política brasileira. O Brasil não se posiciona desse jeito. Historicamente, o Brasil não faz isso, né? O cara foi eleito com um discurso pró-Estados Unidos e agora está se mostrando do lado da Rússia logo antes do conflito. Não feliz, vai sair da Rússia e vai visitar a Hungria em época de eleição de Viktor Orbán, um cara de extrema direita que vai ser eleito provavelmente, né, de novo, deve ser eleito na Hungria. Brasil está se aliando com, né, está na verdade se mostrando ao lado, né, de pessoas aí de forma complicada. Não é muito bom para os Estados Unidos o que esse cidadão está fazendo. Então, estamos aí estamos pelo menos, eu não estou muito satisfeito com isso não. Agora, vai ter que fazer 5 testezinhos de Covid, que não quis vacinar, não tomou vacinazinha, né? Então, 5 testezinhos aí de Covid, que foi exigência lá da Rússia. Rússia, inclusive, Putin que encontrou Macron com distanciamento social. Macron ficou puto da vida. Né? Cadê o Macron? Eita, aqui, ó. Ficou putaço, virou e falou que isso era um absurdo. Né? Teve um distanciamento aí social entre os dois. O Putin é um cara que... O Putin é muito engraçado, cara, porque ele não tem nenhum tipo assim, o que vão achar de mim? Não, o Putin tá cagando, velho. O Putin tá literalmente não tá nem aí pro que você vai achar dele, pro que você vai achar que ele tá fazendo. Ele vai te colocar lá 10 metros mesmo de distância, vai fazer tu viajar sei lá quantos quilômetros pra chegar lá pra trocar ideia com ele, não vai nem apertar tua mão, vai falar contigo meia dúzia de palavras e vai mandar tu embora. O cara não tá nem aí, cara. Ele é uma figura icônica mesmo em relação a lideranças mundiais. Inclusive recebeu a Argentina. Putin recebeu a Argentina e deve inclusive sugerir ao Brasil agora, sugerir ao Bolsonaro de colocar a Argentina nos BRICS, né? A Argentina, inclusive, Alberto Fernandes, que saiu de lá e foi direto para a China para trocar ideia, cara. Se tem uma coisa que está acontecendo nesse momento agora, são relações geopolíticas. Então, assim, a gente tem que ficar bem de olho sobre como é que isso vai caminhar. E assim, nem tinha preparado, nem tinha imaginado que eu fosse falar de Argentina, mas foi um negócio que foi muito engraçado. Que começou a conversa entre o Putin e o Alberto Fernandes, e parece que eles não sabiam que estava sendo gravado, e o Alberto Fernandes, pô, não. Esse negócio de Estados Unidos aí, a gente tá muito dependendo dos caras. Não aguento mais isso não. E vazou a conversa. Uma desgraça. Então, assim, estamos bem, pelo menos eu tô bem apreensivo em relação ao que pode acontecer. Toda semana eu estou falando de Rússia e Ucrânia. Faz 5 semanas aí que eu falo de Rússia e Ucrânia, Rússia e Ucrânia, Rússia e Ucrânia. Depois tu não me vem falar que não sabia, ou então que não estava sabendo, não estava ligado, né? Tem um amigo teu que não tá sabendo o que é, pô, compartilha com ele aí, cara. Manda um link lá pra ele lá, né? Tua amiga, teu amigo que quer saber sobre isso. E também com quem não quer saber, é importante saber, cara. Importante saber o que tá acontecendo no mundo aí. Então, sobre Rússia e Ucrânia, a situação, né, tá complicada. Só que, assim, quando você fala de Rússia e Ucrânia, já falei isso algumas vezes, não é só sobre Rússia e Ucrânia. A gente está falando de OTAN, está falando principalmente de Estados Unidos, que está passando por um problema. Está passando por um problema. Quem te viu, quem te vê em seus Estados Unidos? Nossa, economia super estável. O dólar, maravilha. Estamos aqui, olha lá. Estados Unidos abriu agora a inflação de janeiro em 0,6%. Pô, mas tá tranquilo. Tá tranquilo. 0,6% para Estados Unidos é coisa pra caramba. Acumulando aí em 12 meses 7,5% de inflação. Mas o Brasil tem 10,70%. O Brasil tá com 300% de inflação. Tudo bem, olha só. 7,5% para Estados Unidos é muita coisa. É muita coisa. É uma inflação muito grande. Olha, inclusive, aqui a informação, ó. Informação do G1 aqui, ó. Desde 82 é a mais alta. É a projeção de um ano mais alta desde 82 dos Estados Unidos. E assim, tá estranho isso? Tá estranho? Não, porque eu tenho todas as justificativas para você. Tenho todas. Todas as justificativas dessa inflação alta eu tenho para você. Mas fica um pouco até curioso. Estranho não é a palavra certa, mas curioso é. Fica curioso ter uma inflação desse tamanho, por quê?
A gente está falando de uma economia que está voando, cara. Você está falando de uma galera que desemprego está caindo, tá, nos Estados Unidos. Você está falando de um país onde os salários estão aumentando. Galera tá consumindo. Então isso não é um cenário comum para a inflação se criar. Então não é comum que a inflação se crie em um cenário onde a economia esteja evoluindo. Agora, tem justificativas? Tem. E toda vez que você fala de inflação, você tem que analisar dois pontos. A questão das ofertas e a questão das procuras. Tá? Então você pode justificar a inflação por esses dois pontos. E no caso dos Estados Unidos, os dois pontos são importantes. Por quê? Porque quando você fala de oferta, para se ter inflação, você tem que ter um problema em relação à oferta. A oferta tem que estar, né, abaixo do esperado, né, para que você tenha uma galera buscando muito aqueles produtos e eles aumentando de preço. Então, para você ter uma inflação mais alta, geralmente a oferta está caindo, tá? Se você for olhar pelo lado dela. E como é que isso está acontecendo nos Estados Unidos? Isso acontece nos Estados Unidos por causa de dois motivos principais. E os dois motivos são ligados, né? Um ligado mais diretamente à pandemia e o outro ligado ao preço do petróleo. Sobre o preço do petróleo é muito simples. O petróleo subindo de preço, né? As economias reabrindo o petróleo subindo de preço, faz com que você tenha uma maior dificuldade na produção, né? Aumentar os custos de produção daquilo que depende de petróleo. E se aumenta os custos de produção, você automaticamente vai mexer nessa oferta. A oferta vai ser, né, mais controlada, digamos assim. Então, uma oferta mais baixa, você tem uma tendência de inflação mais alta. Tá legal? Então, a primeira questão em relação à oferta é a questão do petróleo. Outra relação importante são os componentes, principalmente. Os componentes ligados à construção de microchips, que são basicamente todos concentrados à produção dentro da China. E essa concentração de produção dentro da China fez com que, durante a pandemia, países como Estados Unidos e continentes como a Europa entrassem numa crise de abastecimento, travando a produção industrial. Então, a oferta diminuindo, você acaba tendo um aumento muito grande aí, né, da procura, e isso vai mexer sim com a inflação, as coisas vão ficar mais caras. Agora, você também pode olhar pelo ponto de vista, né, da procura. E pelo ponto de vista da procura, você tem, né, duas coisas muito fortes também nos Estados Unidos acontecendo. Uma já vem acontecendo há um tempo e eu já vim avisando a vocês, que era a intervenção que os Estados Unidos fez na economia. Injeção muito grande, né, de auxílio por parte do governo para gerar emprego e aumentar, né, as chamadas ali, os chamados auxílios que você tem. Como teve o auxílio emergencial no Brasil, né, essa ajuda financeira para fazer a população consumir. Vamos lembrar que país capitalista, quando o consumo trava, a economia para, e isso gera crise econômica. Então, esse auxílio muito forte do governo fez com que a procura aumentasse muito por parte dos americanos, e num descompasso com a oferta, você acaba tendo uma inflação que sim vai ser mais elevada. E o outro motivo é, de fato, a economia voltando a funcionar. Então, a galera voltando a ter emprego, voltando a ter salários mais altos, né? Tem escassez de mão de obra em alguns lugares, isso faz com que os salários aumentem. E os salários cada vez mais altos, a população com poder de compra maior, vai ter uma procura muito mais alta. E novamente, esse descompasso entre oferta e procura vai fazer para você ter, sim, de fato, uma inflação alta. E essa inflação para os Estados Unidos é muito alta. Isso aqui é astronômico para os Estados Unidos. Qual é a saída? Qual é a saída? Igualzinho no Brasil. A saída é aumentar os juros. E o Fed, né, os juros, como se fosse, né, a estrutura de Banco Central, vai aumentar os juros, sim, dos Estados Unidos, que estavam ali para fomentar consumo entre 0 e 0,25%. Isso vai aumentar, sim, aos poucos. Geralmente o Fed aumenta de 0,25 em 0,25. A tendência é que eles cheguem aí a 1,25, né, 1,5%. Também não acho que vá muito acima disso. Essa questão de aumento de juros nos Estados Unidos nunca é vista com bons olhos, essa questão de intervenção ali para controle em relação à economia. Só que temos uma questão. Se aumentam os juros nos Estados Unidos, o mundo aumenta juros. Não é só os Estados Unidos. O mundo vai aumentar juros. Porque para não criar também, novamente, uma questão de descompasso sobre os investimentos e os dólares que circulam pelo planeta.
Porque se Estados Unidos aumenta juros, a tendência dos investidores é manter os dólares nos Estados Unidos, que é um país muito mais seguro economicamente, um país muito mais estável e também politicamente muito mais previsível. Então, é melhor para esses investidores, quando os Estados Unidos aumentam os juros, que eles mantenham os dólares ali dentro. Então, países como o Brasil, que estão aumentando juros. Taxa Selic no Brasil já está em 10,75. E isso aqui, previsão minha. Esse ano ainda, 13%. Esse ano ainda, 13%. Pode me cobrar depois. E se não chegar? Aí tu fala assim, Lucas, tu errou. Beleza, eu vou falar, errei. E é assim que funciona. Mas, previsão minha, 13% ainda esse ano. Se acontecer, eu venho te cobrar. Tá legal? Acredito eu que vai chegar sim esses 13%, porque para tentar competir, né, não só para reduzir a inflação no Brasil, mas também para tentar competir com os juros norte-americanos, para fazer com que os dólares venham para cá. Isso pode ser, né, isso pode ser uma questão positiva para o Brasil. Se os dólares de fato entrarem no Brasil, você pode ter uma redução do valor do dólar, né, que bateu 5,21 na sexta-feira, dia 11, que é hoje, tá? Mas isso também pode, a longo prazo, gerar uma dificuldade de consumo e alargar o desemprego brasileiro, que já está numa situação, né, de uma situação muito drástica. Tá? Então, assim, é muito importante, e esse evento aqui é muito importante. Economicamente, esse evento aqui é muito importante. Isso pode gerar, né, questões aí fortes, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E para encerrar, trouxe mais uma informação, né? O bicho tá pegando lá no Canadá. Os primeiros protestos começaram. Cadê eu? Tô aqui. Os primeiros protestos começaram ali no final ali de janeiro, que foram protestos basicamente de uma galera que não tá querendo muito se vacinar. Não faz sentido, cara. Vacina, pelo amor de Deus. A galera que não tá querendo muito se vacinar, que são os caminhoneiros, que estão reclamando, né, de terem que mostrar cartão de vacinação na fronteira, entrando e saindo dos Estados Unidos. O que é isso? Cara, olha que dificuldade. Vamos resolver o problema, olha que dificuldade. Cara, não dá para entender, beleza? Agora, não quer vacinar? Beleza, irmão, não quer vacinar? Tá tranquilo. Agora, vai reclamar de quê? A regra é essa. Vai reclamar de quê? Você vai lá, se você tomar a vacinazinha, você pode fazer, né? Trajeto. E se não tomar, não pode fazer. É simples assim. Seguiu a regra, funciona, né? Existe um motivo para as economias estarem voltando, né, a crescer. E esse motivo é a vacina. Você desculpa, quem controla a pandemia é a vacina. É simples assim, tá legal? E é isso que está acontecendo. Agora, o governo canadense, o governo de Ontário, está de fato declarando quase uma situação de calamidade, de alerta, né? Por quê? Porque muitas empresas estão parando, né? Principalmente as empresas do setor automobilístico. A GM já parou, a Honda. Então temos empresas que estão parando e isso pode gerar uma crise muito forte no setor automobilístico. E impactar também aos Estados Unidos, que já estão numa dificuldade em relação à oferta de produtos. Isso aqui pode gerar cada vez mais problema em relação, né, à condição de inflação também nos Estados Unidos. Então tem muita coisa interligada por aí, né? Sobre o Canadá, acho que ainda teremos algumas informações para serem ditas, porque é uma situação que ainda vai gerar bastante conteúdo aqui para a gente, porque geralmente protestos em países assim que tem um pouco mais de controle sobre a população, galera que geralmente não tem tantos protestos, porque você tem uma qualidade de vida bacana e tal, papá. Geralmente quando esses protestos acontecem, eles tomam proporções assim, bem significativos. Então, acredito que em relação ao Canadá, a gente ainda vai falar, né, algumas coisinhas por aí. Beleza? No mais, esse aqui foi o nosso giro semanal. Você que gostou, deixa aí o seu like, né? Ou então, não deixa também, que é outra opção, mas deixa o like. Gostei. Deixa o like, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha, né? E ativa o sininho, ativa o sininho da notificação, que eu vou trazer mais conteúdo pra gente aí, né, sobre esses aí e vários outros assuntos. Beleza? Tamo junto. Tchau, tchau.